E se os jogadores do Flamengo agora trabalham insatisfeitos, trabalham sem confiar na diretoria, com esse ambiente que tem com o diretor, para um clube que já tira para dentro do quartel a cada semana, a chance disso virar um barril de pólvora para estourar de novo daqui a pouco é muito grande. Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. Já deixa o seu like aí e sem muita enrolação, vamos pro vídeo aí. Felipe Luiz foi demitido, o VSR rasgou o verbo aí sobre o Boto, sobre o BAP, chamou de covardes. Então acompanha aí o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal também para ajudar a gente a bater a meta aí e vamos pro vídeo. Vamos lá, você está falando para mim, assim, falando no popular, você está falando assim de forma rápida e direta, são dois covardes. O primeiro covarde é o seu José Boto, que eu critico aqui desde o ano passado, que tem como característica, no momento bom, aparecer quando o Flamengo ganha do Chelsea, quando o Flamengo está no Mundial, dar entrevista para Deus e o mundo, se promovendo. Quando o Flamengo ficou na podre com o caso do Pedro, ele não botou a cara, falei aqui algumas vezes, o mínimo que deveria fazer se ele tivesse hombridade era falar, Felipe, no caso do Pedro, quem vai responder sobre o Pedro não é o Felipe, sou eu como diretor de futebol. Não fez isso, deixou para o Felipe resolver e o Felipe resolveu, inclusive. Então, assim, falo isso há algum tempo e o seu José Boto mostrou ontem que ele é um covarde. A palavra é essa. Por quê? Porque se ele é o diretor de futebol profissional e ele foi contratado com autonomia, como o próprio disse na apresentação dele, e o BAP disse também quando foi eleito, tô falando alguma coisa errada, Monique? Não. Não. Os dois falaram, Isso. é autonomia, é profissional. Se o mínimo que você espera um diretor de futebol profissional é, Felipe, eu estou aqui para te mandar embora, não concordo com isso e após te mandar embora, porque a minha função é te mandar embora, me mandaram. Após isso eu estou entregando meu cargo. Era o mínimo que você deveria fazer. Porque se você é diretor de futebol profissional, se você tem autonomia no teu cargo e você discorda de uma decisão central como mandar o treinador embora, o mínimo que você tem que fazer é eu tô te mandando embora porque é minha função, mas entrego o meu cargo depois. O mínimo. Não teve hombridade, o seu Zé Boto é um covarde e já tinha acontecido antes, porque quando o BAP falou voltam os titulares contra o Vasco, o mínimo que o Boto deveria falar é o planejamento é meu, se eles jogarem eu tô fora. Eu tô fora. Ah, mas ele precisa do emprego. Ele não diz a Deus e o mundo que ele tem mercado na Europa? Ele não diz para Deus e o mundo que ele tem grandes clubes do futebol mundial atrás dele? Então ele precisa ficar mendigando o emprego no Flamengo? O BAP rasgou a autonomia do Boto desde o ano passado, fez isso esse ano e fez isso agora, porque ele não teve a hombridade de falar, eu te demito e estou entregando o cargo. Era o mínimo que deveria ser feito. Ainda mais para quem toda hora fala com o Fabrício Romano e dizendo que tem clube A, clube B, clube C querendo. Então o seu Zé Boto é um covarde. E o BAP é outro covarde. O BAP, ao longo de 2019, a gente conhece que o BAP tem alergia a relações humanas. Foi assim no tristíssimo caso do incêndio do Ninho do Urubu. Depois foi assim quando o Flamengo quis voltar ao futebol na época da pandemia. Foi assim em outras demissões dentro do futebol e não tem problema nenhum demitir. É direito do patrão demitir sempre. Agora, tem que saber fazer. E o BAP, mais uma vez, hoje mostra. Não teve a hombridade dele ir falar com o Felipe Luiz, mandou o Boto chamar o Felipe Luiz na sala dele ao lado do vestiário e a conversa durou 10, 15 minutos para você demitir um ídolo do clube como jogador, um ídolo do clube como treinador e não fez o que ele queria fazer, que era, como a Monique acabou de falar, lá quando ele assumiu não botar o Felipe Luiz, sabia que ia tomar porrada de Deus e o mundo,
e agora não renovar com o Felipe Luiz, que era o que ele queria, só que Ô, Vitor, ele ia apanhar de todo mundo. Então foi covarde de novo. Dois covardes. O Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo é comandado por dois covardes. O senhor José Boto e o senhor Luiz Eduardo Batista. Fala, Monique. não, e só sobre o último ponto que o VSR falou agora, quando não teve coragem, né, de não renovar com o Felipe e fazer o que de fato queria, vale a gente lembrar que nesse processo, quando eu falei que, né, que foi uma condução horrorosa, a gente tem que lembrar da quantidade de informações que foram vazadas, colocando o Felipe como um mercenário. Né? Chegou a circular informação falando que o Felipe estão estava fazendo pedindo de novo 5 agora. milhões por mês. E estão fazendo de exatamente. novo agora. Exatamente, eu já vi. E isso é muito louco, entendeu? Porque a forma como foi conduzida a situação ali, o Felipe, no fim, ele cedeu ali para renovar num cenário, e ele fala depois da entrevista coletiva, eu fiquei magoado porque eu fiquei pintado ali como um mercenário, como um cara que só pensava em dinheiro. Então, assim, foi todo um processo muito ruim. E nessa parte, né, nesse momento da renovação, mais uma vez o Felipe foi exposto. E aí, conversando com várias pessoas do clube, o entendimento que ficou depois disso, desse processo de renovação, é que o Felipe estava completamente isolado. Ele não tinha, nunca teve respaldo da diretoria. E a resposta veio aí, no primeiro momento, como vocês disseram, no primeiro mínimo resquício de crise, parecia que era o pretexto, né, que estava se esperando para poder tirar o Felipe, algo que seria insustentável fazer no momento em que o torcedor queria muito que o Felipe continuasse, que era unanimidade, né, que todo mundo queria que o Felipe seguisse. Então, assim, o que se viu ontem foi exatamente isso, um recado que passou de um para outro, do outro para um, para o Felipe, e ali para ele ser demitido numa conversa sem justificativa, sem nenhuma explicação, sem ele ter a condição nem de sequer se despedir do elenco dele, e pronto, e assim acabou. Ele saiu ali do Maracanã. Curioso, Vitor, é que a última resposta dele foi se explicando sobre aquela declaração do grande jogo, né, que ele foi muito questionado, e ele termina a coletiva, a última frase, a última parte foi: se amanhã eu não estiver aqui eu vivi os dias mais felizes da minha vida, sendo que ele não fazia ideia que ele ia ser demitido. E depois disso ele é chamado, né, termina a coletiva essa que o Boto não foi. Eu sei que ele não foi porque eu estava sentada na ponta, ele sempre fica por trás do palco, ele não estava, minha visão era completamente dali, ele nem sequer foi na roda fechar no vestiário. Por quê? Porque já estava tudo armado, tudo preparado, esperando o Felipe sair da coletiva e ser demitido. Então, assim, acho que nenhum treinador que fizesse um trabalho com números horríveis, que não tivesse desempenho, que não tivesse resultado, acho que ninguém merecia ser tratado dessa maneira, né? Num ambiente, como vocês disseram, que se diz profissional, e aí ainda mais se tratando do Felipe Luiz, eu acho que vai ser difícil digerir isso tudo que aconteceu. A gente está com os números. Não, e acho que assim, é a primeira vez desde Jorge Jesus que um técnico é capaz de ganhar sem parecer que está na sombra do Jorge Jesus. Eu acho que os que ganharam depois pareciam que conseguiam emular alguma coisa que era o Flamengo de 2019. O Flamengo Luiz muda o Flamengo. Assim, a partir de 2025 é um outro Flamengo que joga de forma diferente, que compete de forma diferente. Então não é só a frieza dos números, e as derrotas são 15, acho que são 7 já essa temporada, 2 com as reservas, e o resto vai colocando os caras para jogar do jeito que dá, porque todo mundo teve que voltar de férias. Então é a forma também com que ele ganhou, é a forma com que ele competiu. Eu quero ver o impacto que tudo isso que Vitor e Monique trouxeram nos jogadores, que não queria o técnico e como demitir o técnico, não que os caras vão derrubar o próximo que chegar e não se dão bem com o diretor, tá, Beto? Esse é um ponto, só para colocar. Os jogadores do Flamengo não olham na cara do Boto e falam e sacaneiam e zoam o Boto pelas costas. Esse é o cenário do diretor de futebol do profissional do Flamengo. Cara, o torcedor do Flamengo tinha que agradecer, na real. Porque se fosse um clube que não tivesse a estrutura que tem, com a grana que tem, ter dois caras como esse gerindo o clube, ia ser um problema. Os jogadores do Flamengo tratam o Boto como um incapaz e um traíra.
falando no popular, os jogadores do Flamengo tratam o diretor de futebol profissional, remunerado e bem remunerado, como um incapaz e um traidor. Então, e o Felipe, que trabalhou com alguns desses jogadores como jogador, mas que já é um grupo bastante modificado, ele tem um papel muito difícil, que é dirigir os amigos, né? É um papel muito ingrato, assim. Ele tem uma boa relação com o Pedro enquanto jogador. Você deixa o Pedro fora de alguns jogos, o cara que jogou com você, que estava lá. É um lá trabalho em 24 muito ingrato. teve algum problema com o Gabigol com isso, o Gabigol né? também por conta disso. E que ainda assim ele ganha os caras, ele consiga fazer os caras entenderem, porque as coisas dão certo, que, pô, pode atravessar essa rodovia que ninguém vai te atropelar e eu te garanto que você vai chegar do outro lado e os caras vão, essa fé que os caras têm no treinador, que ele consiga trazer, que ele consiga ter os caras com ele, e que agora você mande esse cara embora. Eu não conheço o perfil dos jogadores do Flamengo para dizer que eles vão derrubar o próximo técnico, e não acho que a coisa não vai por aí. Mas trabalhar insatisfeito é muito ruim. Trabalhar desconfiando do seu chefe é muito ruim. E se os jogadores do Flamengo agora trabalham insatisfeitos, trabalham sem confiar na diretoria, com esse ambiente que tem com o diretor, para um clube que já tira para dentro do quartel a cada semana, a chance disso virar um barril de pólvora para estourar de novo daqui a pouco é muito grande. E se, a partir do momento que todos os jogadores estão fechados com o treinador e entendem que o momento não é legal, que os caras estão voltando de férias, mas que isso vai melhorar, que em algum momento vai encaixar, e confiam no trabalho do treinador, muito mais do que a diretoria, porque o que a diretoria do Flamengo mostrou é que não tem convicção no trabalho, não tem confiança no trabalho do Felipe Luiz e que não queriam que ele estivesse lá e esperando a primeira brecha para mandar embora. A partir do momento que isso acontece e que os caras não ficam sabendo, porque os caras já estavam em casa. Os jogadores não estavam nem no vestiário quando a notícia acontece. Os jogadores estavam cada um na sua casa, muitos deles com relações pessoais com o Felipe Luiz, que foi o que o Beckler falou, e todos eles com relações profissionais, ganharam tudo ano passado. E o treinador, como que conquista seus jogadores? Vencendo. Quando o cara passa a ideia pro time e o time vence, os jogadores passam a comprar a ideia do treinador. Isso acontece em todos os esportes do mundo, em todos os times do mundo. Os caras não estavam lá para se despedir do Felipe Luiz, para falar: Felipe, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo tempo que a gente estava junto, dar um abraço no cara. Os caras já não estavam lá. O cara foi embora ontem pra casa, os jogadores do Flamengo foram embora pra casa ontem, depois de ganhar de 8-0, falando: ufa, acho que pode ter amenizado um pouquinho. Pedro meteu 4 gols, a confiança de alguns jogadores voltou a estar um pouquinho mais em cima, que às vezes isso é mais importante do que fazer qualquer teste, porque em campo a confiança fala muito alto. O cara chegou em casa, a hora que ele pegou o celular dele depois de jantar, o treinador dele tinha sido demitido. E os caras não sabiam. Ô Monique, até pra entender um pouquinho, porque em cima do que o Beckler falou, não é e não foi uma missão, melhor agora, não foi uma missão tão fácil do Felipe Luiz ter que também fazer essa gestão, né, de caras que ele já atuou também, e por momentos ali algum vai ter que ficar de fora, ninguém vai ficar satisfeito 100%, mas algumas pessoas começaram até a construir uma narrativa de que ele pudesse ter perdido o grupo, enfim. Acho que é bom deixar claro que acho que não tem muito essa relação, né? Acho que o grupo era muito fechado com o próprio Felipe Luiz, né?